Hoje eu quero falar um pouco melhor sobre operações sobrenaturais do Espírito Santo que costumam ir além do ordinário. São operações extraordinárias. Eu quero começar lendo aqui um texto que está no primeiro livro de Samuel, capítulo 19, versos 23 e 24. Ele foi para Naiote, em Ramá, e o Espírito de Deus veio sobre ele. Ele ia caminhando e tendo manifestações proféticas, até chegar a Naiote, em Ramá. Ele tirou as roupas e também teve manifestações proféticas diante de Saul. E caído, ficou nu todo aquele dia e toda aquela noite. Por isso se diz: está também Saul entre os profetas? Esse texto é muito curioso, né? Porque mostra Saul profetizando a noite toda e de uma maneira até esquisita, né? Sem roupa. Mas essa não foi a única vez que Deus operou de uma maneira além do natural, além do normal. O próprio Isaías andou nu durante um tempo, tá? O texto bíblico diz isso, Isaías capítulo 20, versos 2 a 4. Mas mostra também que o apóstolo Pedro, em certa ocasião, teve um êxtase, entrou em êxtase, em oração. O texto de Atos 10:10 diz o seguinte: e sentindo fome, quis comer, mas enquanto lhe preparavam a comida, sobreveio-lhe uma visão. Atos 11:5, então, diz o seguinte: eu estava orando na cidade de Jope, e em êxtase tive uma visão. Alguma coisa descia baixada do céu pelas quatro pontas, como se fosse um grande lençol, e aproximou-se de mim. Então, houve um êxtase espiritual com Saul, houve um êxtase, houve um transe espiritual com Pedro, e há êxtase também com outros personagens bíblicos. Por exemplo, o profeta Daniel. A respeito disso, Daniel escreveu o seguinte: eu, Daniel, desmaiei e fiquei doente alguns dias. Então me levantei e tratei dos negócios do rei. Eu fiquei perplexo acerca da visão, pois ninguém podia entendê-la. Daniel 8:27. O profeta Daniel desmaiou e adoeceu, tamanha a presença de Deus naquela visão ali. Então ele ficou em êxtase, ele adoeceu. É interessante como isso acontece, né? Daniel também caiu em êxtase pelo menos duas vezes. Ele diz isso em 8:18, que diz o seguinte: enquanto ele falava comigo, fiquei em transe, com o rosto em terra. Porém ele me tocou e me pôs em pé. E também no capítulo 10, do verso 8 ao verso 10, ele diz: eu fiquei sozinho contemplando a grande visão e senti-me enfraquecido. Meu rosto ficou pálido e não retive força alguma. Entretanto, ouvi a voz das suas palavras, e ouvindo o som das suas palavras, fiquei em transe, com o rosto em terra. Então vi uma mão que me tocou e me levantou, já que ele estava caído, e os meus joelhos e minhas mãos tremiam. Então ele caiu no chão, ficou em transe e ficou tremendo, tá? Ao longo da história da igreja, também foram relatados alguns episódios semelhantes. Jonathan Edwards, o pastor congregacional do século XVIII, que passava o dia orando e lendo a Bíblia, e acerca dele, o pastor Martin Lloyd-Jones escreveu o seguinte: assim é Edwards, não é crédulo e não é hipercrítico, sempre examina os dois lados. Edwards viveu um período de grande avivamento, e esse tipo de operações sobrenaturais do Espírito Santo tendem a acontecer mais em períodos de avivamento. E o Lloyd Jones segue dizendo: ele tinha que defender vários fenômenos incomuns e notáveis que ocorreram no avivamento da década de 1740. Ele tinha que defender e defende o fato de que mesmo o corpo pode ser afetado. E aí Lloyd Jones diz: a mulher de Edwards exibiu, certa ocasião, o fenômeno conhecido como levitação. Ela foi literalmente transportada de uma parte da sala para outra, sem fazer nenhum esforço ou empenho. Às vezes, pessoas desmaiavam e ficavam inconscientes nas reuniões.
Edwards não ensinava que tais fenômenos eram do diabo. Ele tem algumas coisas surpreendentes para dizer a respeito disso. Ele sempre advertia os dois lados, advertindo da extinção do espírito, ou seja, para não apagar o espírito, e advertindo também do perigo de a pessoa deixar-se levar pela carne e de ser iludida por Satanás por meio da carne. Ele advertia a todos. Houve uma ocasião que ele advertiu até George Whitefield, que estava morando com ele. Whitefield tinha a tendência de obedecer e dar ouvidos a impulsos e a agir baseado neles. Edwards aventurou-se a criticar Whitefield quanto a isso e a adverti-lo dos possíveis perigos. Então, em tempos de avivamento, operações sobrenaturais do Espírito Santo que fogem do padrão do que nós estamos acostumados tendem a acontecer. Nós devemos ter o devido cuidado, respeito e o discernimento espiritual para não sair criticando qualquer manifestação física que pode ser, sim, advinda do Espírito Santo. Então, que Deus nos dê o devido discernimento e que nos ajude e nos dê boas experiências com Ele em oração. Entre para o nosso grupo no Telegram, seja membro do nosso grupo no Telegram, é gratuito. Lá a gente conversa sobre tudo quanto é assunto relacionado à teologia e o link para isso está na descrição do vídeo. Deus te abençoe e até mais.